Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Seca na China afeta lavouras e onda de calor faz indústrias paralisarem temporariamente as atividades lá no país asiático. Guerra na Ucrânia completa 6 meses e sinais são de que o conflito não deve terminar tão cedo. Você vai ver ainda. Com alta do gás natural na Europa, fábricas vão reduzir a produção de fertilizantes nitrogenados. Uma análise completa sobre os principais temas que marcaram a geopolítica também nesta semana. E ainda, a Conab projeta uma safra de grãos do Brasil na temporada 22-23 em 308 milhões de toneladas. É o maior volume da história. A partir de agora, o clima é que deverá receber principal atenção dos agricultores e a gente vai tratar aqui também das previsões para os efeitos do Laninha. Você vai ver ainda a amônia verde, que será produzida no Brasil em 2023. Vamos entender o que isso significa e os impactos na cadeia de adubos. Tudo isso e mais nesta edição do Hora H do Agro, que já está no ar. No cenário internacional, um dos temas que marcou esta semana foi a seca que atinge regiões da China. Cerca de 14 províncias chinesas estão sofrendo com as altas temperaturas e o Observatório Nacional do país emitiu um alerta laranja, o segundo mais severo. A seca tem impactado as lavouras desde o fim de julho e obrigado também algumas fábricas a paralisarem temporariamente as atividades devido à alta demanda por energia. Este é o principal tema, ou melhor, o tema que abre o Hora H do Agro de hoje. Para tratar deste e de outros assuntos, eu gostaria já de apresentar os nossos convidados. Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Tiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado pelo convite, um prazer. Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen, prazer estar aqui novamente. Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, seja muito bem-vindo, Suemi. Obrigada, Kellen. Vamos então dar início à nossa primeira rodada aqui falando sobre China. E Tiago, eu começo com você. Como é que está o risco China neste momento? Pensando que por lá nós temos essa onda de calor, paralisação de algumas atividades em fábricas, ainda uma política de tolerância zero para a Covid-19 e mais recentemente algumas preocupações com bolha imobiliária e piora da relação entre China e Estados Unidos após Taiwan. É uma condição bem complexa para você analisar e dizer para a gente qual é o status hoje. É uma condição bem complexa e é uma condição complexa também para o próprio Partido Comunista Chinês, que eles não têm a resposta para o que vai acontecer com essa convergência de tantos problemas no qual a China está vivendo. Em cima disso tudo, ainda tem o Congresso do Partido Comunista Chinês, que acontece a cada 5 anos, que vai ocorrer agora entre outubro e novembro, que deve coroar o Xi Jinping para um 3º mandato. Por mais que a situação seja muito complexa, com uma desaceleração econômica pesada, ao mesmo tempo, a política de Covid zero é algo que o Xi Jinping ele já está tendo problemas com vários membros do seu governo. Claro, eles fazem umas críticas mais veladas, mas há um desconforto sobre a política Covid zero, onde muitos acabam não questionando diretamente o Xi Jinping por ela, porque eles almejam serem selecionados para estar no Politburo na eleição agora mais para o fim do ano. E a seca, ela vem com tudo, porque a seca ela gera uma série de problemas, não só o problema agrícola na China, mas também acaba afetando usinas termoelétricas. O sudoeste do país tem inúmeras usinas termoelétricas no qual eles dependem. Hoje existem mais de uma dezena de cidades que estão sofrendo com blackout. Nos últimos 2 dias, filas de carros elétricos virando à noite para tentar abastecer, e também, por conta do baixo nível nos rios, vários navios não estão conseguindo fazer o transporte na região. Então, é um problema ligado ao outro que gera um efeito dominó muito impactante para a China e acaba tudo pressionando o Xi Jinping. E quando se pressiona uma pessoa como Xi Jinping, às vezes, infelizmente, o cano de escape são as tensões em Taiwan
ou no Mar do Sul da China um aumento, por exemplo, de exercícios militares. Olha que interessante esse ponto que você traz, Thiago. Você já deixou aqui o link para a nossa segunda rodada. Eu vou voltar a falar com você sobre essa situação envolvendo China e Taiwan. Te agradeço por enquanto. A gente vai seguir agora esse debate, analisando todas essas tensões colocadas aqui pelo Thiago na mesa, do ponto de vista também econômico, Pedro. Aí eu te chamo para a conversa para nos dizer se essa seca vai impactar ainda mais a economia chinesa, uma desaceleração, já que apontada também pelo Aragão, e vou além, pergunto sobre essa bolha imobiliária da China. Como é que você está entendendo o risco China nesse momento? Está alto, está baixo? Conta pra gente, Pedro. Excelente pergunta. O Thiago mencionou a questão do Covid-0, e aí você coloca o ponto do mercado imobiliário. Eu digo que a China ela tem dois problemas autoimpostos, são escolhas que o governo fez, a tolerância zero é uma, ela mina potencial de crescimento, porque eles ficam abrindo e fechando. Já criaram um know-how que parece que não vai levar a novos fechamentos de cidades, mas criou um primeiro semestre desse ano bastante negativo. E aí tem o segundo problema, que é o mercado imobiliário. Fizeram um aperto muito forte de regulação, que levou a uma situação complicada. A Evergrande foi a primeira das grandes incorporadoras a ficar sem ar lá atrás. Aí o governo afrouxou um pouco a regulação, mas o que vem acontecendo é que elas ainda estão em situação financeira delicada. As famílias, em parte por causa do próprio Covid, não têm comprado muitos imóveis, talvez também porque eu não quero comprar um imóvel se eu tenho dúvidas de se ele vai me ser entregue lá na frente, a confiança não está das mais fortes. E aí você tem uma dinâmica onde a economia ela tem falhado em pegar no tranco. A primeira metade do ano foi ruim, por causa de lockdowns. A segunda metade do ano, por enquanto, não está mostrando nada brilhante. A China tinha uma meta de crescer 5,5% nesse ano. Eles vão crescer mais para perto de 3,2% na nossa projeção, com viés de baixa pela questão da seca. Essa não é uma escolha, no entanto, ela tem efeitos que poderiam ter sido mitigados com algum tipo de planejamento olhando mais para menor dependência de alguns modais energéticos. O fato é que na hora da emergência não tem muito para onde correr. A economia chinesa é base da indústria global, a gente já viu nos últimos anos o que acontece na hora que as coisas param por lá, e a gente está suscetível a um novo choque desses, tá? Com uma diferença que seria a China vai parar, talvez, enquanto o resto do mundo não está no mesmo ciclo, não vai ser um choque tão global, é um negócio um pouco mais regional. E com outro ponto, a China vai talvez fornecer menos produtos em um contexto de economia global que já tem demanda em queda, então a pressão inflacionária vindo daí pode ser menor. Por outro lado, é um novo choque em cima de uma economia que já está toda desorganizada, né? A gente vem de anos de choques, no final das contas está virando quase que o padrão, pandemia, guerra, agora questões climáticas bastante complicadas. Então é um quadro onde o investidor, as empresas, a pessoa física, de fato precisam tomar bastante cautela aqui. Muito interessante os pontos que você coloca sobre esse choque, né, na economia chinesa, que já vem de um abalo no primeiro semestre, inclusive uma revisão no potencial de crescimento com viés de baixa apontado pelo Pedro. Obrigada, Pedro. Por enquanto, a gente vai avançar nessa discussão que está muito interessante, avançando e afunilando um pouquinho mais. Começamos pelo macro geopolítico, avançamos para os efeitos econômicos esperados de contágio na economia global, e agora a gente vai para o setor agrícola, agropecuário, que a Suemi lidera na CNA, essas relações internacionais. A CNA acredita que essa seca que atinge as lavouras da China, mas todos esses elementos colocados aqui, pode elevar a demanda por produtos agrícolas do Brasil? Como é que vocês estão analisando esse momento que a China passa e os efeitos de contágio para o Brasil, já que a China é o nosso principal parceiro comercial? Suemi. Kellen, assim, a China é um gigante e qualquer movimento que ela faz impacta no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Essa questão da seca, essa região, por exemplo, que está mais afetada, ela é responsável por 70% da produção chinesa de arroz. E é uma região que produz de tudo, soja, vegetais, trigo, milho. Então, assim, os especialistas, o que a gente tem acompanhado é que a principal preocupação é com relação ao arroz, e com relação ao milho. O Brasil não é um dos principais exportadores de arroz não figura entre os principais exportadores de arroz para a China, pelo tipo de arroz que a gente vende, também pela questão logística. Então, os países mais próximos, Índia, Paquistão e Vietnã, são os principais fornecedores de arroz para a China. E, enfim, com esse abalo tão grande, sendo uma região tão importante para a produção de arroz,
pode ter algum movimento internacional no mercado internacional por causa disso. Apesar de que a China tem uma política de segurança alimentar muito rígida e o governo tem dito que para os alimentos básicos e fundamentais, eles têm, no arroz, por exemplo, eles soltaram dados dizendo que 95% já estaria garantido. Mas, enfim, diante dessa realidade, a gente não sabe, tem que esperar um pouquinho mais para ver o que efetivamente vai ser colhido, para ver o impacto disso. Com relação ao milho, a China importa muito dos Estados Unidos, é o primeiro exportador, e da Ucrânia, e o Brasil agora está começando, foi habilitado recentemente para exportação de milho. Então, assim, pode ser que haja a gente consiga ver um aumento, enfim, uma coisa favorável, um cenário favorável à questão da exportação de milho brasileiro para a China, em função do impacto negativo que está tendo a questão da seca na região. Interessantíssimo. Gente, excelente primeira rodada aqui do nosso painel. A gente vai avançar agora. Suemi, eu te agradeço por enquanto, agradeço aos nossos convidados e vamos adiante. Dá início ao segundo tema do programa de hoje, que é justamente sobre Taiwan. Outro tema que é monitorado sobre China é a relação com os Estados Unidos, que foi abalada devido à viagem da presidente da Câmara Norte-Americana, Nancy Pelosi, a Taiwan. Lembra, lá no começo de agosto, né? No início da semana, o governador de Indiana, nos Estados Unidos, esteve em Taiwan, marcando a terceira visita de um representante do país à ilha neste mês. E na quinta-feira, uma parlamentar dos Estados Unidos também viajou até a ilha. Vale lembrar que, recentemente, os Estados Unidos anunciaram um acordo comercial com Taiwan, fato que elevou ainda mais a tensão entre chineses e americanos. Esse tema importa demais para o agro brasileiro e é por isso que a gente vai focar nossa atenção nele agora. Tiago, a primeira pergunta dessa segunda rodada é para você. A China, até o momento, anunciou apenas o corte de diálogo ali com os Estados Unidos, né? Houve uma piora nessa relação em alguns temas. Uma retaliação mais rigorosa ainda está por vir. Você há pouco nos dizia que o aumento da tensão interna na China pode levar Xi Jinping a colocar as atenções em Taiwan, até eventualmente para criar uma cortina de fumaça. O que está no seu radar, hein? Kellen, essa é uma pergunta que eu estou respondendo diariamente para os clientes que têm que quase todos estão acompanhando a questão da China com atenção. Bom, primeiro, as tensões elas são crescentes, né? E eu vejo que a visita da Nancy Pelosi foi uma visita que o Biden tentou impedir até o último segundo. Ela no avião e ele pedindo para ela não ir, mas ela tomou a decisão particular e foi. O acúmulo dessas visitas, ela gerou uma pressão muito grande em cima do Xi Jinping, e um ponto interessante aqui é que lá atrás, no começo dos anos 90, quando Deng Xiaoping começou as zonas econômicas na China, e aí começou essa relação forte com a produção industrial, uma coisa que ele falou foi a estabilidade do Partido Comunista Chinês depende da prosperidade da economia. A economia chinesa enfrentando algum problema, como foi muito bem colocado, e esse problema indicando que o crescimento, aquela era do crescimento dourado, ela vai começar a ter um problema para se sustentar, o cano de escape natural, não só na China, mas em vários países, tende a ser o nacionalismo. Ou seja, o nacionalismo ele acaba sendo um outro instrumento para que a sociedade ela abrace um projeto do governo, já que a economia não é mais o artifício principal para que o governo consiga convencer a sociedade a abraçá-lo. E o nacionalismo ele é centralizado ao redor de Taiwan. Agora, consequentemente, isso gera vários impactos para o mundo. Nós temos, por exemplo, duas das principais indústrias de chips semicondutores, a TSMC em Taiwan e a SMIC na China, são duas importantes que agora elas não estão mais interligadas. A recente decisão do governo americano no último mês de que as empresas americanas vão ter que começar a deixar de comprar os chips semicondutores da fabricante chinesa. A fabricante taiwanesa ela fica na pressão, porque 90% dos chips avançados no mundo, que vão para tudo, desde o agro até outras áreas da economia, são produzidos em Taiwan à medida que a China aumenta a pressão de exercícios militares em cima de Taiwan
com o intuito de afastar os Estados Unidos. Eu não vejo a China fazendo nenhum tipo de ação militar em cima de Taiwan no curto prazo. A invasão em Taiwan seria o ponto de desespero do Partido Comunista Chinês a partir do momento que eles iniciam a perda da confiança da sociedade local. Então, tudo isso, como eu falei anteriormente, é ligado num efeito dominó, e a pressão que os Estados Unidos colocam na China, ela acaba forçando o Xi Jinping a buscar alternativas de demonstrar poder. Se ele não consegue domesticamente, a saída dele é pressionar Taiwan por meio de mais exercícios militares para mostrar para a sociedade quem é que ainda manda. Muito interessante, Tiago. A gente gosta muito de ouvir esses aspectos porque isso nos interessa demais. China, parceiro comercial estratégico do Brasil, Estados Unidos também. E, ao mesmo tempo, Estados Unidos, um grande concorrente no mercado agrícola. A piora da relação entre Estados Unidos e China é algo que a gente vai acompanhando cada vez mais de perto. O Tiago acabou de nos dizer que as tensões são crescentes à medida que se acumulam essas visitas, né, dos norte-americanos lá em Taiwan. Há um aumento de tensões e a gente vai continuar monitorando isso de perto. Obrigada, Tiago. Aí a gente vai para você, Pedro, para saber que tipo de risco ou oportunidade econômica para o Brasil e para o mundo há à medida que há uma piora na relação entre Estados Unidos e China. Se você concorda que há uma piora, né, diante dessa situação de Taiwan, Pedro? Bom, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo na hora que se fala de pior relação Estados Unidos e China é: vai voltar a guerra comercial? Que, na verdade, nunca acabou, né? Ela teve uma pausa, outros assuntos ganharam prioridade, mas depois que o Joe Biden virou presidente, ele, inclusive, não reverteu nada do que o presidente Trump fez lá atrás, das medidas de protecionismo nos Estados Unidos. A resposta curta, a gente acha que não volta a se intensificar, tá? Por quê? Pelo contrário, recentemente o Biden estava tentando cortar impostos de importação da China, de produtos chineses nos Estados Unidos, para trazer a inflação para baixo. Então ele não tem interesse de parar de comprar da China e pressionar preços para cima por ter menor oferta. A China não quer parar de vender para os Estados Unidos ou ter uma piora na sua relação comercial com esse que é um país importante, porque eles já estão com dificuldades de crescimento, eles não precisam buscar mais uma, né? Se tem as questões de segurança alimentar, não necessariamente seria a melhor opção agora parar de comprar de alguém, né, colocar uma potencial fonte fora do mercado. Então, concordo com o Tiago que essas coisas elas são talvez mais ruído do que ao que vai levar a ações concretas. Vamos lembrar que, falando aqui de agro no Brasil, se a China para de comprar produtos americanos, a gente pode se beneficiar no curto prazo. Guerra comercial entre Estados Unidos e China, briga entre gigantes, no final todo mundo se machuca, tá? A economia global ela sai pior desse tipo de evento, que a gente acha que não se reforça, mas de qualquer forma poderia trazer aqui uma alegria de curto prazo, lá na frente uma dor de cabeça maior com um mundo mais fraco. Comentário rápido, bem recente, é uma notícia no Wall Street Journal que a China e os Estados Unidos estão conversando, negócio super técnico ali, mas de permitir a auditoria de companhias chinesas listadas em Hong Kong pelos Estados Unidos. De novo, super técnico, mas mostra que eles não pararam de conversar, que ainda tem algum nível de diálogo ali, não estão entrando numa guerra fria entre os dois países, e Taiwan parece ter sido mais barulho, de fato, do que um divisor de águas. Interessante, Pedro, muito interessante. Então o Pedro está aqui dizendo para a gente que uma guerra comercial intensa não é algo que ele vê neste momento, em função de todos esses aspectos, né? Seja essa crise alimentar ao redor do mundo, sejam esses fatores agora que você usou um exemplo técnico para mostrar que não houve um corte total de diálogo entre essas duas nações. Muito bom ouvir você também, Pedro. Agora eu vou trocar aqui e vou direto para a Suemi. Suemi, diga para a gente, na CNA, vocês estão estudando todos os dias essa geopolítica, afinal de contas o agro é um dos setores mais internacionalizados da economia brasileira. Você acredita que a China vai aumentar a compra de produtos do Brasil, diminuir dos Estados Unidos por conta desse conflito, ou está em linha com o que o Pedro falou, não acredita que isso vai acontecer no momento? Quais são os cenários que vocês traçaram a partir desse barulho todo vindo de Taiwan? Kellen, a China é muito pragmática do ponto de vista comercial. Então, assim, ela tem toda essa questão do que foi colocado, da questão do nacionalismo, o que Taiwan representa em termos históricos e tudo. Mas do ponto de vista comercial, eu não consigo ver, a gente não está prevendo nenhum corte brusco na relação entre os Estados Unidos e a China. O que acontece é que a China regula o seu mercado. Então, às vezes, ela fecha para algum produto de algum país, pensando na sua economia interna, pensando no
no seu produtor, no preço do seu produto, na renda do produtor. Essa semana, por exemplo, mesmo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, anunciou uma venda de 500 mil toneladas de soja adicionais para a China. Então, a gente está vendo isso acontecer regulado pelo mercado. Existe uma questão de narrativa toda aqui por trás disso tudo, mas a China, em termos comerciais, é extremamente pragmática. É claro, se tiver um outro fornecedor, em termos de competitividade, que for mais competitivo, e a China vê vantagem nisso, ela vai para ele. E é por isso, por exemplo, que a China compra o volume que compra nosso, tanto de proteína animal quanto de soja. Então, eu não consigo ver, eu concordo com o que já foi dito até agora, não acho que vai haver uma quebra ou uma ruptura ou algo que realmente mexa no mercado mundial em função dessa questão de Taiwan. Eu acho que a China vai continuar sendo muito pragmática. A questão da segurança alimentar é uma prioridade para o governo, então qualquer coisa que abale isso ou que possa abalar isso é completamente descartado. Muito bem, obrigada, Suemi, pelos esclarecimentos. A gente volta com vocês, gente, já, porque vamos dar início à terceira rodada, o grande tema desta semana também. E este tema é a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia completou nesta semana 6 meses e até o momento não há indícios de que o conflito deva terminar em breve. Na quarta-feira, quando os ucranianos comemoravam o Dia da Independência, militares russos atacaram algumas cidades. O presidente Vladimir Zelensky disse que o país vai lutar até o fim. Em relação ao agronegócio, apesar de alguns navios com grãos terem deixado a Ucrânia há alguns dias, ainda há grandes incertezas sobre a capacidade de escoamento dos produtos que estão no interior do país por conta da logística ainda prejudicada. Vamos agora entender os efeitos da guerra na Ucrânia de agora em diante. Tiago, a gente viu no Brasil efeitos diretos na formação de preços de commodities globais que afetaram os preços aqui no agro brasileiro. Vimos efeitos diretos na formação de preços de energia ao redor do mundo, que também foram sentidos aqui no mercado brasileiro. A guerra na Ucrânia deve se estender por muito mais tempo, na sua opinião? O que a gente pode esperar a partir de agora? Pouco para solucionar, porque a gente tem uma situação que ela é a pior combinação possível numa situação como essa. A gente tem um exército russo que ele é forte o suficiente para não perder, mas ele não é forte o suficiente para ganhar. E, por outro lado, a gente tem o exército ucraniano que é forte o suficiente para não perder, mas não é forte o suficiente para ganhar. Dado que a capacidade dos dois, ela acaba gerando uma situação de estática, por conta da dificuldade que um tem de ganhar do outro, a gente, em cima disso, ainda tem a situação dos objetivos de cada lado. Se o objetivo russo é garantir a manutenção da Crimeia e dos territórios já conquistados no leste do país e no norte, e também alguns no sul, e isso é diretamente oposto aos objetivos dos ucranianos. O Zelensky nunca vai aceitar um acordo onde ele reconheça que esses territórios agora estão sob controles russos. Então, essa combinação não leva a nenhuma solução. A exaustão poderia ser uma solução, mas a exaustão do ponto de vista russo mais que qualquer outra coisa. A cada dia que passa, os ucranianos eles têm uma capacidade de defesa mais forte. Em algumas regiões, eles conseguiram até fazer com que as tropas russas recuassem nas últimas semanas. Eles vêm recebendo um fluxo muito grande de mísseis de médio alcance que são ótimos para impedir o avanço russo. Mas o que a Ucrânia quer são mísseis de longo alcance para eles poderem atacar além dessa linha russa, para impedir os novos avanços e aí começar realmente a fazer ruir toda a defesa dos russos até o momento. O problema é que esses mísseis de longo alcance, o Biden não quer dar, e ele instrui outros países da OTAN para que eles não avancem nessa linha, porque isso poderia gerar uma escalada na reação russa. O nosso risco está na frustração russa. Já é frustrante desde o início, porque foi uma decepção muito grande para vários analistas militares no mundo a forma como o exército russo avançou. É um exército que demonstrou uma fragilidade muito maior do que muita gente imaginava.
Isso aumenta a frustração do Putin, e quando nós temos uma figura como Putin frustrado, isso abre margem para riscos que não são contabilizados normalmente, como, por exemplo, indo para o mais extremo, o uso de uma arma nuclear tática como um instrumento de ação interna dentro da Ucrânia. Tudo isso aumenta o risco de uma tensão maior que extrapole as fronteiras da Ucrânia. Agora, só para finalizar, eu não vejo o risco desse conflito hoje se expandindo para além da Ucrânia justamente pela falta de capacidade da própria Rússia de segurar um embate contra a OTAN. Se com a Ucrânia eles estão tendo essa dificuldade, com a OTAN eles teriam uma dificuldade, seria mortal para eles. A situação vai continuar complexa, o governo do Putin, ele acredita que a reversão das sanções pode gerar, a partir do momento que a pressão nos combustíveis fique maior. Ele realmente acredita que se ele mantiver uma pressão forte nos combustíveis, as sanções podem começar a ser negociadas para ele poder ter uma influência em cima da OPEC e liberar um pouco mais a produção ou chegar num acordo com outros países para aumentar a produção. Ou seja, a gente tem, na sua visão, um espaço aí considerável de continuidade desse conflito, só para deixar bastante claro isso para a nossa audiência? Não é algo que vai terminar no curto prazo? Considerável, não é algo que vai terminar a curto prazo. Muito bem, muito obrigada, Aragão. Pedro, diga para a gente, na economia, a inflação no mundo, né, sentiu efeitos dessa guerra na Ucrânia. Aqui no Brasil, a gente teve também efeitos inflacionários, teve efeitos no juro, e tudo isso bate o quê? No dólar, que importa demais para o setor agro. Como que você conecta a continuidade da guerra na Ucrânia, se você concorda com o Aragão, e efeitos de juro, inflação e, naturalmente, em dólar? Perfeito. Bom, concordo. Acho que, colocando de forma bem resumida, não dá para dizer exatamente quando o conflito acaba, e quando ele acabar, é o que o Thiago falou ali, ninguém vai terminar muito satisfeito. Ele acaba porque sumiu a capacidade russa de repor tropa, de avançar, ou dos ucranianos de resistir, e se chega a um acordo que provavelmente deixa a região um barril de pólvora ali por décadas, por vir. Sanções, apesar da intenção russa de talvez tê-las retiradas, se a sanção é um negócio que você tira fácil, você cria um precedente ruim da próxima vez, ninguém vai ter tanto medo dela assim. Então, devem continuar conosco, isso significa uma economia global que vai continuar com problemas de oferta vindo dessa região. Você mesmo mencionou, houve uma exportação bem sucedida ali, uma remessa saindo da Ucrânia, mas ela ainda volta muito timidamente para o mercado. História de inflação no mundo teve essa questão da guerra na Ucrânia como a cereja do bolo. Você já tinha as pressões da pandemia antes, você tinha todos os estímulos que foram colocados, os problemas de cadeia de suprimento, e aí você tem esse contexto global onde a inflação elevada levou a uma mudança na maré, para todo mundo subindo juros. O Brasil foi o primeiro a fazer isso, já tem pé fundo no freio, na nossa leitura, inclusive, não deve subir mais. O juro está em 13,75 ao ano e por lá fica durante um tempo. Em outros lugares, você tem apertos por vir. O Banco Central Americano, por exemplo, saiu de 0 para os atuais 2,5%, e na nossa leitura, até o fim do ano, vai estar em 4%. Na hora que você tem juros subindo na principal economia global, percebida como livre de risco, você tem fluxos que mudam, porque a atratividade do investimento ela se altera. Isso significaria força para o dólar. Tá? Dando um passo atrás, só para terminar esse ponto de inflação, na hora que os juros estão subindo, a intenção é exatamente trazer a inflação para baixo, trazendo demanda para níveis menores. Subir juro não vai fazer ter mais oferta de petróleo, não vai resolver os problemas das cadeias de suprimentos, mas vai diminuir a demanda. E aí, para um mesmo nível de oferta problemática, a gente começa a ver preços de commodities recuando. Isso tem acontecido no petróleo, tem acontecido nos metais, minério, muito ao sabor do que acontece na China, e até nas commodities agrícolas, essas, talvez por uma melhora na perspectiva de oferta, no caso das alimentícias, exatamente a questão de Ucrânia, com alguma esperança de voltar ao mercado, e no caso, por exemplo, de algodão, mais ligado ali exatamente a consumo, né, indústria têxtil arrefecendo junto com o resto aqui na medida que o juro sobe e as economias perdem tração. A inflação ela deve ir desacelerando ao longo do tempo. Aqui no Brasil a gente tem momentos de deflação por causa de coisas específicas, corte de impostos, mas a tendência é de números menores. A gente deve sair de 12% em abril, que foi o pico, para 7% no fim desse ano, perto de 5% no ano que vem, tá? Então, isso é uma tendência de recuo que a gente vê em outros lugares do mundo também. Muito Voltando bem. no dólar para terminar o ponto, você tem todos esses riscos, o ambiente global azedo pressiona o humor dos investidores e a perspectiva de juros nos Estados Unidos fortalece a moeda norte-americana. Junta com o Brasil,
A gente está entrando num ciclo eleitoral que é difícil dizer para onde nos leva exatamente, mas sabemos costuma causar volatilidade. A gente tem vulnerabilidades aqui dentro de casa, dinâmica de contas públicas. Teremos semanas aqui, meses possivelmente mais à frente, com bastante ruído. Então, do ponto de vista do agricultor, do produtor, acho que o conservadorismo aqui é a melhor abordagem. 5,20 é o Focus para o final do ano. O Itaú está com qual taxa? 5,25, lembrando, o câmbio existe para humilhar economistas em contextos como o atual, é 5,25 com a banda larga em torno do número. Legal, obrigada, Pedro. Suemi, a gente está aqui com análises muito interessantes sobre a guerra, continuidade ou não dela, efeitos na economia do mundo e do Brasil, e a gente vai afunilando, chegando nos impactos diretos para a economia agrícola, para o agronegócio. Você acredita em um fluxo de escoamento de grãos da Ucrânia ganhando mais potência, ou a gente vai continuar com essa presença tímida da Ucrânia, abrindo espaço para mercados como o do milho, né, que a China comprava muito da Ucrânia, agora fechou um acordo com o Brasil, deve incrementar essas compras. O que muda na sua visão com a guerra na Ucrânia para o agro, sua perspectiva de futuro, hein? Kellen, é um pouco de imaginar ter uma bola de cristal, né? Assim, é um cenário de incerteza, assim, esse escoamento que está acontecendo, recente que aconteceu, ele traz uma esperança de que não se normalize, mas se aumente um pouco, pelo menos saia da estaca zero a questão dos grãos da Ucrânia. Eu acho que para o Brasil, essa questão da guerra, são desafios e também oportunidades, porque você acaba tendo que ter um rearranjo global do que é exportado. Então, a Ucrânia é um grande exportador de grãos, então o mundo precisa se reorganizar. É claro que quando a gente fala de agricultura, você de um dia para o outro, você não dá para ligar a máquina e dobrar a produção. Então, é uma coisa de médio prazo. A mesma coisa do desafio do outro lado, a questão dos fertilizantes, a questão dos insumos, do aumento que teve, isso gera o quê? Aumento para o produtor, aumento do custo de produção, que é impactado. Então, assim, se o dólar, eu falo que, assim, o produtor que exporta, por exemplo, ele exporta em dólar, mas ele compra em dólar também. Então, esse cenário de incerteza, ele tem, para o Brasil especificamente, tem os desafios a ser enfrentados com relação ao insumo, custo de produção e tudo mais, mas tem também uma oportunidade. Aqui na CNA, por exemplo, a gente viu claramente um contato mais próximo das embaixadas, por exemplo, nos procurando para saber qual seria a política do Brasil, se o Brasil ia adotar medidas protecionistas, como vários países fizeram, desde o início da pandemia até agora, porque a questão da segurança alimentar é uma prioridade para o mundo inteiro, né? Então, outros países, outros governos perguntando para nós o que o Brasil faria, se o Brasil ia impor, por exemplo, restrições às exportações agropecuárias, né? E a gente Isso não aconteceu, né, Suemi? É importante deixar claro para a audiência da Jovem Pan que o Brasil permaneceu como um parceiro confiável, fazendo a exportação e ainda mantendo o abastecimento da população brasileira, que não viu faltar alimento em nenhum momento, né? Exatamente. A gente aumentou, inclusive, as nossas exportações e a gente assegurou para esses países que a gente tinha condição, sim, de manter as exportações, aumentar e o abastecimento interno. Por isso que eu falo que tem essa questão do desafio, mas ela tem uma questão da oportunidade. A nossa agropecuária, ela é muito resiliente, ela se mostrou isso nesse período também. A gente tem uma produção muito eficiente e diversa. Por isso que a gente consegue manter. Então, eu acho que a questão da guerra, independente do prazo que ela continue, eu também não tenho bola de cristal para dizer quanto tempo ela vai durar, gera um desafio e uma oportunidade para o setor agropecuário brasileiro. Muito obrigada, Suemi. Vamos agora à última rodada desse painel, a rodada sobre gás natural. É um outro desdobramento desse conflito entre Rússia e Ucrânia que continua no nosso radar aqui no Hora H do Agro e tem a ver com a alta dos preços do gás natural na Europa. Esse foi um dos fatos que marcou a semana também. Além da onda de calor que tende a elevar a demanda por energia, a Rússia anunciou que irá paralisar por 3 dias o fornecimento para a região da Europa por conta da necessidade de uma manutenção na infraestrutura. Mas o temor é que o retorno do abastecimento não aconteça. Nesta semana, o preço do gás natural europeu superou o pico de 2008 e a alta de custos está forçando empresas de adubos a reduzirem a produção ou até mesmo deixarem de fabricar
fertilizantes nitrogenados. Vale lembrar que o gás natural é um dos principais insumos utilizados na fabricação dos fertilizantes nitrogenados. Ou seja, está tudo muito conectado com o universo agro. Vamos para a última rodada com os nossos painelistas. Tiago, diga pra gente, a Europa está enfrentando um grande desafio aí energético, também com efeitos econômicos, sociais, e o inverno ainda nem chegou por lá. O que deve acontecer a partir de agora, hein? De fato, a Europa está enfrentando uma situação complicada e a Rússia, ela tem uma capacidade muito alta de realizar jogos psicológicos com bastante eficiência. E esse do fornecimento de gás é o principal jogo psicológico do momento, porque não é a primeira vez que a Rússia suspende a exportação de gás, ela faz isso, ela vem fazendo isso esporadicamente nos últimos meses, cada vez com uma desculpa diferente, dizendo que está fazendo manutenção, ou que deu problema em determinado ponto, mas isso já afeta diretamente não só os governos europeus, mas isso também traz um benefício da política antagônica entre Rússia e membros da União Europeia de deixar a sociedade alarmada, colocando pressão nos seus governos. E cada vez que a sociedade coloca pressão nos seus governos, da ótica russa, a Rússia ganha uma vantagem no processo de negociação. Isso é um ponto importante. Um outro ponto é que, à medida que os países na Europa estão tendo dificuldade, o mesmo se dá na China, em algumas outras partes do mundo, estão tendo dificuldades de ter acesso ao gás e acesso a outras fontes de energia, toda a narrativa que veio com muita força no âmbito global, quando o Biden foi eleito, de uma promoção global de energia sustentável, de energia verde, isso fica temporariamente pausado e colocado para um segundo ponto, onde você vê que a China está voltou a usar carvão com uma força muito grande, a Polônia está usando carvão com força, várias usinas nucleares que estavam sendo planejadas de serem fechadas não vão fechar, apesar de ser uma energia limpa, é uma energia um pouco mais contraditória, mas inclusive o carvão na Alemanha e em outros países volta à pauta justamente pela incerteza que a Rússia vem gerando no fornecimento de gás. O relógio está girando, a aproximação com o inverno vai gerar uma pressão muito maior, vai dar uma vantagem nessa guerra psicológica para a Rússia em relação à Europa, e ali é onde a Rússia espera forçar os países europeus a defenderem a posição russa, ou pelo menos a expectativa russa de uma negociação com a Ucrânia. Interessante, Tiago. Olha, é um universo bastante complexo, para usar uma palavra que a gente já usou aqui várias vezes, e que acaba impactando nesse xadrez da geopolítica. Eu vou adiante perguntando a você, Pedro, que tipo de efeitos a gente vai ter dessa situação que a Europa passa na economia do mundo e aqui do Brasil, na sua avaliação? Perfeito. Bom, começando pela economia da Europa, eles vão entrar em recessão. Muito tem se falado de uma recessão global. E assim, o mundo vai desacelerar, mas no geral ele deve ter crescimento fraco, não negativo nesse ano, no ano que vem. Na casa dos 2%. Quando a gente lê recessão, a gente às vezes vai pensar -1, -2. No mundo crescer abaixo de 3%, como tem, por exemplo, a China, que tipicamente puxa muito para cima, isso já é fraco, o mercado já trata como uma recessão global, por assim dizer. Agora, a Europa vai ter recessão de verdade. Nesse ano eles terminam ainda bem, porque a primeira metade foi forte, teve impulso de turismo, mas no quarto trimestre chega o inverno, vão entrar em racionamento. Quem mais sofre é a Alemanha, Itália, mas outros países vão ter problemas também. No ano que vem a gente está falando de crescimento negativo, de fato, na Europa, -0,5% na nossa projeção, com risco de ser, inclusive, pior. A Europa é muito importante no fornecimento de uma série de produtos, você mencionou muito bem os fertilizantes. Agora, eles são menos, vamos dizer, hegemônicos na economia internacional do que, por exemplo, a China. Então, eu não anteciparia aqui um impacto tão grande como foi crise econômica na China, a paralisação, como seria aqui, vamos supor, se a China tenha que fazer racionamentos de energia intensos, como é risco, porque eles não conseguem gerar nas hidrelétricas com a seca, tá? É um choque que ele piora, obviamente, a condição de oferta de alguns produtos. Eu diria, em um contexto de economia global desacelerando, e ele até reforça isso, eu não vejo uma inflação muito grande vindo dali. Pensando em setores, óbvio, você pode ter desafios maiores, e no agro, pela questão do fertilizante, você tem um ponto de atenção importante, né? E como você mencionou,
produção de fertilizante, ela é muito intensiva em energia, muito intensiva em gás. Em gás natural, é verdade. Aí a gente passa para você, Suemi, dizer para a gente se há um risco para a safra 22-23. Nessa semana, eu inclusive vi de consultorias privadas que algumas empresas aqui no Brasil tiraram a lista de preço de fertilizantes nitrogenados. Isso porque com a paralisação das atividades de algumas empresas na Europa, começa a ficar um pouco mais difícil precificar essa alta do gás natural. Há um risco que está sendo monitorado pela CNA ou com a importação recorde de fertilizantes que a gente teve no primeiro semestre, você acha que a gente está com um cenário confortável que se estende até a segunda safra de 22-23? Kellen, a gente não está prevendo uma falta, um desabastecimento. O que vai acontecer, e a gente já está vendo isso, é o aumento do preço. E isso impacta no custo total da produção. Então, como você mesmo falou, a gente viu aí a compra e importação recorde que teve. Então, assim, o medo que se tinha no começo do ano era que se ia ter ou não ia ter desabastecimento aqui para a safra, mas, de fato, a gente nunca imaginou aqui na CNA que fosse faltar. A nossa preocupação era com relação ao custo ao produtor. Quanto que isso ia impactar no custo de produção. Isso que você falou, por exemplo, da retirada do preço, é porque o preço cresce, sobe, não tem mais controle. Então, assim, vai faltar? A gente não acredita que vai faltar. Mas que valor que ele vai ser comprado, essa que é a grande questão. Essa questão dos fertilizantes foi muito falada, né? Assim de novo, a gente não consegue do dia para a noite o Brasil aumentar a sua produção, porque não é assim que acontece, mas pelo menos isso gerou um movimento, acelerou um movimento que já vinha em discussão aqui no Brasil, que é a fragilidade que tem na cadeia a gente importar mais de 85%, sendo o Brasil o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, com o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Então, isso acelerou essa discussão interna com relação a gente diminuir a nossa dependência externa e aumentar a produção interna. Mas, objetivamente, a gente não imagina que vai faltar, mas vai impactar no custo. Abastecimento, mas de preço, né? Gente, eu quero agradecer a vocês, que painel brilhante, né? Uma semana cheia de fatos na geopolítica, na economia, no agronegócio, e com um time desse fica muito mais interessante para a nossa audiência se informar. Quero agradecer demais a você, Tiago Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Volte sempre ao Hora H do Agro, você é muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer e um abraço a todos que acompanham. Até a próxima. Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco, uma satisfação ouvi-lo, volte sempre. Obrigado, Kellen, Tiago, Suemi, prazer estar aqui com vocês, até a próxima. Da mesma forma, Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA, volte mais vezes, foi muito bom ouvir as suas análises. Obrigada, Kellen, a CNA está super à disposição, agradeço o convite. Até a próxima, gente. Nesta semana, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou a primeira projeção para a safra 22-23, que já começou a ser semeada em algumas regiões do país. A expectativa é que o Brasil produza 308 milhões de toneladas de grãos, um volume recorde, com destaque para a soja, que terá uma safra de 150 milhões de toneladas, a maior da história, se confirmada. Em segundo lugar está a safra de milho, com uma produção total estimada em 125,4 milhões de toneladas. Ambas as culturas vão ter aumento de área plantada. A produção brasileira estará sob efeito do fenômeno Laninha e a gente vai saber que tipo de impactos devemos ter na regularidade das chuvas aqui no Brasil. Para este tema, nós convidamos o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista e sócio-diretor da Rural Clima. Marco Antônio, uma satisfação te receber. Teremos Laninha influenciando as chuvas aqui no Brasil. Tem gráfico para mostrar isso para a gente? Seja bem-vindo. Obrigado, Kellen, pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. Olha, Kellen, realmente a Laninha vai estar aí sim, né? A Laninha já está influenciando o clima, isso é fato, né? A gente pode até observar aí no gráfico que eu mandei para vocês, se a produção puder colocar, a gente vai observar que realmente há uma previsão de Laninha lá, e ela deve se estender pelo menos aí até o finalzinho aí da primavera, né? Então, portanto, esse início de safra vai ser realmente com influência da Laninha, e isso deve trazer alguns impactos, como a gente vai ver daqui a pouquinho nos mapas, né, que eu te mandei. Então, e um dos fatores disso, um dos impactos que essa Laninha vai trazer é atrasar um pouquinho o início das chuvas, viu, Kelly? Né, as chuvas não vão chegar tão cedo como foi 2021, onde as chuvas já chegaram ali no comecinho de setembro, já tinha chuvas boas, tal, assim, então
no término dos vazios sanitários, o produtor pôde ir a campo e, né, realizar seu plantio. Esse ano não. Deve ocorrer sim chuvas, a gente vai ver um mapa aí de setembro. Vamos então só fazer uma pausa aqui, Marco, para a gente organizar para a audiência. Perfeito, você já nos disse, a primeira informação é que vai ter influência do fenômeno Laninha sobre essa temporada 22-23, que há uma expectativa de que esses efeitos sejam sentidos durante essa primavera e um pouquinho do verão também, correto, Marco? Não. No verão não? Não, eu acho que pelas nossas análises, Kelly, a partir já de novembro para dezembro, essa Laninha perde um pouco de forças e o verão já não teria mais a influência. Apesar da NOAA, né, que é o órgão oficial, ainda indicar uma Laninha, ou até oficialmente ela continuar aí aparecendo aí nos relatórios da NOAA, mas nós observamos vamos observar que não há a influência dela diretamente. Então, o grande impacto dela seria realmente agora no início da safra, ou seja, nessa primeira metade aí da primavera. Legal, então aí você dizia pra gente que o efeito deve ser mais sentido durante a primavera, teremos um Laninha e uma das consequências seria um atraso nas chamadas chuvas plantadeiras. Para quem nos acompanha, Exatamente. Tradicionalmente as plantações começam a ganhar mais volume para a safra de soja ao redor de 15 de setembro. Se essa chuva não chega, começa a ser empurrado um pouquinho esse plantio. Aí o Marco preparou 3 mapas, a produção vai colocar pra gente na ordem setembro, depois quando você chamar outubro e depois novembro. Vamos começar pelo setembro para ver os efeitos, então. Tá aí o mapa na tela, conta pra gente então, o que mostra. Esse daí eu fiz questão de mandar para vocês o mapa da NOAA, né, que é o modelo americano, que indica realmente a Laninha, uma Laninha até de forte intensidade. E ela mesma está projetando que em setembro, principalmente ao longo da segunda quinzena de setembro, há algumas chuvas já nas regiões, tanto no sul quanto no cerrado, ou seja, chove em várias partes do Brasil durante a segunda quinzena de setembro. Lógico que essas chuvas vão ser bastante irregulares, não é para todo mundo, mas já vai induzir o plantio em várias localidades, principalmente do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, e aí Rondônia, que já podem começar a plantar já na segunda quinzena de setembro, né, assim que termina o vazio sanitário. No entanto, essas chuvas só deverão se regularizar de fato, e aí eu peço para vocês colocarem o segundo mapa, que é outubro, Kelly, só na semana, isso aí acho que, né, somente ali daria na segunda quinzena de outubro em diante, ou seja, a primeira quinzena de outubro, as chuvas ainda estariam mais generalizadas ou mais regulares no sul do Brasil, como mostra esse mapa. Porém, as chuvas não seria uma ausência total de chuvas nessa primeira quinzena de outubro, mas ela só consolidando de fato ao longo da segunda quinzena de outubro. E aí, em novembro, se você puder colocar o mapa de novembro... mapa de novembro para a audiência que nos assiste pela TV. Aí as chuvas já estariam totalmente consolidadas. E aí começa um probleminha no sul, que talvez com as chuvas totalmente consolidadas na região centro-norte do Brasil, pode ser que as chuvas fiquem um pouquinho mais regulares no sul, ou seja, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e até mesmo sul do Paraná e Paraguai. Então, de uma certa forma, Kelly, dá para falar o seguinte: o plantio deve ocorrer na segunda, os primeiros plantios devem ocorrer na primeira quinzena, na segunda quinzena de setembro, mas ainda de forma muito irregular, sendo que somente lá na frente mesmo é que as chuvas vão ocorrer. Interessante. A gente está aqui com uma manchete, para quem está assistindo a gente pela televisão, dizendo que a Conab prevê a maior safra de grãos da história. A Conab, nessa semana, trouxe uma previsão para a safra de soja, de milho, de outras culturas, e ainda disse que teremos efeito Laninha e que isso pode gerar uma diminuição na média das chuvas, né? Umas chuvas abaixo da média. Você concorda com o que está provendo o governo, ou o Laninha pode trazer impactos importantes se a gente não chegar a essa condição ideal aí de safra farta para soja e milho, hein, Marco? Pelo contrário, eu acho que vai ser uma safra extremamente cheia para o Brasil. Tanto acho que nós vamos ter safras recordes de soja e milho aqui no Brasil, tranquilamente. Muito bem, isso porque o efeito do fenômeno Laninha vai ser fraco. Um efeito que você trouxe é essa questão das chuvas, inicialmente no plantio. Mas você disse que ele perde em volume no verão, só para concluir. Qual o efeito que ele vai ter a partir do verão? Olha, Kelly, eu acho assim, o grande problema da safra passada foi as chuvas que não ocorreram no sul do Brasil. Então, qualquer chuvas que ocorrerem e a produção for qualquer coisa melhor, já teremos uma safra recorde, porque o sul foi muito penalizado.
Então, de uma forma geral, as chuvas vão voltar. A gente até está achando que esse Laninha é muito parecido com 2021, que foi o primeiro Laninha, onde tivemos algumas perdas no milho verão, no sul do Brasil, mas que a safra de soja veio muito boa em todo o restante, né? Então, de uma forma geral, é uma safra que nós estamos apostando muito numa safra extremamente recorde aqui no Brasil. Muito bem. Você tem algum número? Porque às vezes a Rural Clima traz algumas projeções. Vocês estão projetando a safra? gente já está falando numa safra o potencial do potencial, né? Seria alguma coisa em torno de 155 milhões para soja. Nossa. E para milho, as 3 safras aí em torno de 130 milhões. Lógico que ainda tem muita coisa para rodar. Esse calendário atrasado na soja pode afetar muito a segunda safra, porque você espicha, né, a segunda safra, né, precisando muita chuva para o outono, algo que a gente não sabe ainda, mas é fato que o potencial seria 155 milhões para soja e uns 130 para milho. Caramba, hein? Vamos torcer que esse clima ajude a produção brasileira, safra farta, com bons preços, é o que a gente quer para o agro do Brasil. Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista, sócio-diretor do Rural Clima. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, e conte com a gente. Um abraço. Da mesma forma. Vamos adiante, o nosso tema agora é amônia verde. Você já ouviu falar nisso? Uma nova economia verde promete transformar o agro, também no setor de fertilizantes. A partir do próximo ano, a gigante norueguesa Yara vai começar a produzir pela primeira vez no Brasil a amônia verde. No lugar do gás natural tradicional, a empresa deve utilizar o biometano para a fabricação da amônia. Esse biometano vai ser produzido a partir de resíduos orgânicos de cana-de-açúcar e fornecido por outra gigante do setor agrícola, a Raízen. A expectativa da Yara é que essa substituição do gás natural permita uma redução de 80% na emissão dos gases de efeito estufa. Com a utilização da amônia verde, o Brasil pode ter a aplicação de fertilizantes ainda mais sustentáveis nas lavouras do Brasil. Vamos entender mais sobre esta novidade com o Daniel Rubner, vice-presidente de Soluções Industriais da Yara. Daniel, seja muito bem-vindo, porque a Yara resolveu investir em amônia verde, produção aqui no Brasil, já em 2023, né? Olá, Kelly, um prazer estar aqui falando com você sobre esse tema tão interessante. De fato, a gente vem explorando o potencial de reduzir a nossa pegada de carbono já há bastante tempo. E mais especificamente aqui no Brasil, a gente vem olhando o potencial de como produzir o hidrogênio verde e com ele a amônia verde, né? Ou seja, com isso a gente conseguir produzir um fertilizante com baixa pegada de carbono. Interessante. Esse é um aspecto naturalmente que interessa a sustentabilidade, mas tem outro que nos interessa demais. O gás natural está com pico de preço. A substituição pelo biometano pode baratear o custo da amônia aos agricultores brasileiros? Olha, a gente está vendo o aumento do preço do gás, a gente imagina que é uma ação conjuntural, né? A gente tem que pensar projetos de longo prazo e, obviamente, a gente tem que buscar fontes que sejam competitivas a longo prazo. Então, não dá para fazer uma análise aqui no calor do momento, né? O gás, preço muito elevado em função da guerra da Ucrânia, mas a gente está procurando fonte que seja competitiva e, por isso, a gente acha a rota, né, da amônia verde via o biometano um caminho muito interessante que a gente quer explorar. Não é a única fonte, né, mas é uma das que a gente quer explorar, que a gente acredita que o Brasil tem um potencial aí bastante interessante. Tem uma estimativa de volume de produção já para 2023 dentro desse projeto? Olha, a gente deu um primeiro passo, né, com esse contrato que a gente fechou com a Raízen, que vai nos permitir produzir algo próximo de 5 mil toneladas ano de amônia e com isso transformar em fertilizantes, né? Ainda é um passo pequeno, mas muito importante e na direção correta de descarbonizar não só a nossa indústria, mas como a cadeia, né? Qual o principal ponto de impacto para a nossa audiência agro que está, talvez pela primeira vez, ouvindo falar em amônia verde? Olha, a amônia verde, especialmente a amônia verde pelo biometano, né, ela traz uma possibilidade de reduzir em mais de 80% a pegada de carbono dessa amônia, né? Lembrando que a agricultura, né, se a gente olhar o conjunto de emissores de gás de efeito estufa, a agricultura é uma fonte de emissões importante, né? Então, o uso correto do solo e a aplicação correta de fertilizantes e fertilizantes de baixo carbono vão ser fundamentais aí para reduzir
a pegada de carbono da cadeia de alimentos. Muito bem. Daniel Rubner, vice-presidente de Soluções Industriais da Yara, muito obrigada por estar no Hora H do Agro, trazendo essa inovação e novidade para o nosso público. Volte sempre. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. E agora eu tenho um recado para você. Já pensou em uma tecnologia para varrer o bicho mineiro do seu cafezal para bem longe e ainda manter o cultivo protegido por muito mais tempo? Essa tecnologia está mais perto do que você imagina e pode estar em suas mãos muito em breve. Eu falo de Hayat, o inseticida da Yara, que é excelente no controle do bicho mineiro, pois paralisa a alimentação da praga imediatamente. Hayat tem uma tecnologia inédita no Brasil e faz parte de um portfólio completo de soluções para você cuidar do seu cafezal e em todas as fases e ainda protegê-lo de todas as ameaças. São herbicidas, fungicidas, acaricidas e muito mais. Tudo para você preservar o seu potencial produtivo e ter o máximo de rentabilidade com esse grão tão importante na mesa dos brasileiros. Quer saber mais? Acesse agora mesmo o QR Code na sua tela ou o site yara.com.br e conheça todas as soluções. Porque na hora H da proteção do seu cafezal é Yara. Pode confiar. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá, tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento